Olá, boa noite. Eu e Raniele, nós ficamos com a análise da obra A Descoberta do Mundo, de Clarice Lispector, mas tivemos alguns problemas técnicos e não conseguimos gravar a aula no Meet, né, as duas falando ao mesmo tempo. Então, nós vamos gravar o vídeo separadamente e nós organizamos um slide e eu vou me orientar por ele aqui. Estou com o computador aqui na minha frente e a gente vai fazer essa discussão sobre a obra e também fazer a relação com o texto O Direito à Literatura, de Cândido. Vamos lá. A introdução que a gente elaborou, ela fala mais ou menos o seguinte, né? Que o autor, Cândido, ele vai dizer que não há povo que possa viver sem a literatura. Então aí ele já entra nas questões entre bens compreensíveis e incompreensíveis, né? Aqui nós também colocamos que é comum que a literatura seja associada à elite ou a pessoas que têm um poder aquisitivo maior, né? Deixando as outras pessoas meio que sem esse direito ou alegando que essas pessoas não têm direito à literatura. No final nós vamos abordar, né, aspectos da obra e também vamos fazer a relação com o texto de Cândido. Antes de partir para a obra, vamos falar um pouco sobre a biografia de Clarice. Clarice nasceu em 1920 e faleceu em 1977. Ela foi um dos grandes nomes da literatura durante o século XX, mas ela continua sendo um grande nome da literatura. Ela nasceu na Ucrânia, veio morar no Brasil junto com seus pais em Maceió. Ainda criança, ela se mudou para Recife e com 12 anos ela foi morar no Rio de Janeiro. Ela publicou seu primeiro romance em 1944. O romance foi Perto do Coração Selvagem. E a escrita de Clarice, que tem diversas características, né? Dentre elas a social, a existencial e a filosófica. Bom, contexto histórico da obra. O livro, ele reúne 468 crônicas que foram escritas entre os anos de 1967 e 1973. Né? Clarice publicava essas crônicas no Jornal Brasil e o livro ele vai organizar todas essas crônicas de forma cronológica, certo? Clarice, ela tinha muitas características interessantes na escrita dela. Ela trazia um humor trágico e cômico, a gente pode perceber, pelo menos na minha concepção, essa questão do humor trágico e cômico no livro A Hora da Estrela, né, quando ela fala da personagem Macabeia. Ao mesmo tempo, Clarice consegue ser sutil e irônica, e Clarice também consegue trazer nos seus escritos, né, um humor negro, ou seja, tocar em assuntos que a sociedade não toca, né, com um tom de humor. Vamos lá. Então, a crônica que nós escolhemos foi O que é Angústia, do livro. Eu vou ler aqui para vocês e nós vamos refletir um pouquinho sobre. O que é angústia? Um rapaz fez-me essa pergunta difícil de ser respondida, pois depende do angustiado. Para alguns incautos, inclusive, é palavra de que se orgulham de pronunciar como se com ela subissem de categoria. O que também é uma forma de angústia. Angústia pode ser não ter esperança na esperança, ou conformar sem se resignar, ou não se confessar nem a si próprio, ou não ser o que realmente se é e nunca se é. Angústia pode ser o desamparo de estar vivo, pode ser também não ter coragem de ter angústia, e a fuga é outra angústia. Mas a angústia faz parte. O que é vivo, por ser vivo, se contrai. Esse mesmo rapaz perguntou-me: você não acha que há um vazio sinistro em tudo? Assim, enquanto se espera que o coração entenda. Fantástico. Eu escolhi duas citações, né, dois trechos dessa crônica que me chamaram a atenção. O primeiro foi: um rapaz fez-me essa pergunta difícil de ser respondida,
pois depende do angustiado. Ou seja, Clarice nos faz refletir sobre o que é angústia, mas ao mesmo tempo ela coloca a angústia como um sentimento subjetivo. Cada pessoa vai sentir isso à sua maneira. Né? E quando ela fala também que a fuga é outra angústia, muitas vezes nós fugimos de situações e essa fuga, né, esse fugir de alguma situação também é uma angústia, assim coloca Clarice. Bom, aí fazendo a relação, né, entre a obra de Clarice e o texto de Cândido, eu vou falar sobre dois aspectos. A concepção de literatura abordada por Cândido. Cândido aborda a literatura como uma literatura que é capaz de humanizar o homem, certo? Literatura e direitos humanos. Aí nós vamos entrar na questão dos bens compreensíveis e bens incompreensíveis, né? O que antes não era direito, como por exemplo a questão dos empregados, eles não terem direito a férias. Hoje, isso é um direito, né? Então, assim, a questão da literatura e dos direitos humanos, né? É entender que o que é urgente para mim, o que é necessário para mim, também é para o outro, independente das classes. Oi pessoal, dando continuidade à apresentação de Anara, como ela já disse, não pôde ser feito a gravação pelo Meet, ia ficar uma interação muito legal, então eu vou dar continuidade à parte que ela fala do texto de Cândido. Cândido tem uma citação muito legal que ele fala que a literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia, combate, fornecendo a possibilidade de vermos dialeticamente os problemas, o que isso pode ser aplicado no conto de Clarice. Essa citação eu gosto bastante porque ela mostra o que a literatura pode ser feita para a realidade. Esse texto que a gente leu é uma crônica. Crônica é nada mais nada menos do que uma narração curta, que ela é produzida para ser publicada em jornais ou revistas. E muitas vezes, muitas pessoas podem se identificar com aquilo que foi dito na crônica. Então, creio eu que isso pode ser sim feito para denunciar algumas coisas que é vivida. Nesse texto que a gente leu, que é Angústia, muita gente pode ver, sentir o que Clarice sentiu. Muitas pessoas podem perceber o que é angústia, o que isso pode ser feito, como ela conseguiu se expressar. Então, com essa citação, muita gente pode ver os problemas nessa crônica de Clarice, mas o problema é que não pode ser só crônica, pode ser outros tipos de obras. Mas na crônica em si, eu acho muito interessante porque ela é algo muito pessoal para o autor, e o que esse autor sente pode ser o que eu também sinto. Então isso pode mostrar os problemas, pode confirmar, pode denunciar coisas que as pessoas em geral pode ser lido. Essa crônica em si ela era publicada em jornais, então na época as pessoas que obtinham esse jornal tinham acesso a esse tipo de crônica. Anara já falou dos bens compreensíveis e dos bens incompreensíveis. Então, como ela falou, o que é urgente para mim pode ser urgente também para outras pessoas. Essa história de achar que a literatura ela só pode ser lida por pessoal da elite, ela é bem batida. Então, hoje em dia, ela pode ser tida como um bem compreensível. Eu vou só dizer aqui o conceito de acordo com o texto de Cândido. Então, assim, Cândido vai classificar os bens incompreensíveis aqueles bens que não podem ser negados a ninguém. Ou seja, casa, moradia, roupa, alimentação. Então, isso são os bens que não podem ser negados a ninguém. Os bens compreensíveis são aquelas coisas que muitas vezes julgam não tão necessárias, como o lazer, a arte, a viagem. Isso aí muitas pessoas podem achar que nem todas as pessoas têm direito a isso. Mas nem todo mundo vive apenas com comida, como diz aquela música, a gente não quer só comida. Então, as pessoas não devem estar focadas apenas, né, nesses bens que as pessoas julgam como importantes. Outro questionamento, outra coisa que Cândido ele nos faz refletir nesse texto é perguntar se é possível tornar a literatura canônica acessível para todos. Literatura canônica é aquela literatura mais feita que a elite lê, aquela literatura mais estudada, como, por exemplo, Machado de Assis,
Dostoiévski. Essa literatura é citada como literatura canônica. Não só nesse texto, mas em vários textos, Cândido vai explicar que muitos operários não gostaram dos textos que eram ofertados para eles do mundo operário. Eles queriam enriquecer seu repertório lendo literaturas mais, como é citada aqui, canônicas. Então eu acho que sim, é possível tornar acessível. Eu acho que o Brasil está uma desigualdade social muito grande e isso deveria ser revista. Nem todo mundo pode ser privado dessa literatura, todo mundo pode sim ter acesso. Basta mudanças, planos de governo, as pessoas em si colocar essa literatura como um bem compreensível, entendeu? Para concluir nosso trabalho, ele revela os aspectos mais interessantes da obra, a descoberta do mundo e do conto O que é a Angústia de Clarice Lispector. Além disso, relaciona as considerações de Antônio Cândido com as características do livro e a peculiaridade da autora. A partir disso, é possível afirmar que a literatura é um direito indiscutível e que a escrita de Clarice, especialmente, traz importantes reflexões existenciais e vitais. Clarice Lispector ela não é uma escritora comum. Muitos dos seus textos traziam crises existenciais da própria autora, então ela mesma sentia, ela escrevia o que ela sentia, ela era muito intensa. Então muitas pessoas podem sentir isso que Clarice sentiu, entendeu? Clarice aqui no Brasil também pode ser considerada literatura canônica, então as pessoas às vezes podem achar que não tem esse direito, que não vão entender a literatura dela, mas para entender Clarice basta você ser humano, você vai ler, você vai sentir o que ela sentiu. Então, nosso trabalho foi basicamente isso. Não foi possível ser feito pelo MIT, mas eu espero que vocês tenham entendido.